Você acorda devagar, Liralet, como sempre acorda nos últimos tempos. Não com a paz de antes, mas com uma agitação que cresce desde o fundo do seu coração até chegar aos seus pensamentos. Seus olhos se abrem para a luz azul e verde que passa pela água cristalina de Aquática, sua casa há 19 anos. Tempo suficiente para conhecer cada coral, cada caverna, cada segredo do reino debaixo d'água mais rico do mar Mediterrâneo. O ano é 1487, bem acima da sua cabeça, além da superfície da água que você quase nunca ousa atravessar. Leonardo da Vinci está criando suas primeiras máquinas de voar na cidade de Milão. Navegadores portugueses estão desenhando mapas de costas africanas que ninguém conhecia antes. Mas você ainda não sabe disso. Tudo o que você sente é o peso conhecido da água sobre sua pele muito branca, mas hoje é diferente. Não é o abraço carinhoso de sempre. Hoje parece quase uma prisão, um lembrete suave dos limites que existem na sua vida. Suas escamas, nesta manhã, pegam e refletem a luz em tons prateados com brilhos rosados que combinam perfeitamente com seu cabelo especial. Cada escama é uma pequena obra de arte da natureza, perfeitamente colocada na curva dos seus quadris e da sua cauda que se estende por quase 2 metros abaixo da sua cintura. A mudança entre sua pele humana e as escamas é suave como seda molhada, um degradê que vai do branco brilhante ao rosa como madrepérola, depois ao prateado que muda de cor conforme a luz. Seu cabelo rosa como madrepérola flutua ao redor do seu rosto como uma nuvem mágica. Cada fio se move com a fluidez da própria água. Não é um rosa comum. É a cor do primeiro raio de sol tocando a espuma do mar, com reflexos que mudam do coral claro ao violeta suave dependendo de como a luz bate. É uma cor que não existe em nenhuma outra sereia do reino. Herança da sua trisavó materna, Oceânia, dizem as sereias mais velhas. Uma princesa que tinha viajado além das colunas de Hércules e voltado transformada por experiências que ela nunca contou completamente. Você sempre sentiu que havia algo de destino nessa herança, como se seu cabelo fosse um mapa para lugares ainda não descobertos. Suas irmãs, todas igualmente belas, mas com cores mais normais, verdes do mar, azuis profundos, prateados clássicos, às vezes olham seu cabelo com uma mistura de inveja e preocupação. Como se soubessem por instinto que você carrega dentro de si a vontade de aventura. O palácio acorda ao seu redor com a sinfonia da manhã que você conhece tão bem. O murmúrio melodioso das suas 17 irmãs princesas em seus quartos. Thalina, Nereida, Aquarina, Delfina, Coralia, Oceânia a Jovem, Nautila, Pearlina, Sirena, Tritônia, Naiada, Marisia, Anfitrita, Calipsa, Dorísia, Nerissa e Undina. O eco distante dos servos tritões preparando o café da manhã real ecoa pelos corredores curvos de coral rosado. O canto grave das baleias guardiãs que patrulham a fronteira do reino adiciona uma nota profunda e protetora à melodia aquática. Cada som ecoa pela água com uma clareza cristalina que faz você perceber, não pela primeira vez, como sua audição ficou extraordinariamente aguçada nos últimos meses. Mais do que isso, você começou a captar não apenas sons, mas sentimentos. Um dom telepático que desperta devagar, como uma flor marinha se abrindo às primeiras luzes da manhã. Você consegue sentir a ansiedade matinal de Thalina com seus estudos de história submarina, a alegria de Delfina com suas aulas de canto, a tristeza que não passa de Nerissa desde que completou 20 anos, e as conversas sobre casamento se intensificaram. Você se move pela água com a graça natural de quem nasceu neste elemento, mas também com uma urgência nova que suas irmãs começaram a notar. Não é pressa, é expectativa. Expectativa de algo que você ainda não consegue dar nome, mas que bate no seu peito como um segundo coração. Seu quarto é uma obra de arte aquática. As paredes são de madrepérola que brilha com suas próprias cores, decoradas com corais raros. Uma cama feita de esponjas marinhas macias como veludo, coberta por lençóis tecidos com fibras de algas sedosas. Conchas que brilham naturalmente servem como lâmpadas, criando uma luz suave e acolhedora. Uma coleção de objetos curiosos ocupa uma prateleira de coral em forma de árvore.
pedaços de cerâmica que você encontrou em navios naufragados antigos, moedas corroídas de civilizações perdidas, fragmentos de vidro polidos pelo tempo e pelas correntes marinhas. Mas hoje, algo novo chama sua atenção. Um objeto que não estava lá ontem. Impossível, já que você sempre tranca seu quarto com magia ancestral. É um pequeno cilindro de bronze, verde pela ferrugem marinha, com desenhos gravados que você não reconhece imediatamente. Suas mãos tremem levemente quando o seguram. O metal está surpreendentemente morno, como se guardasse calor de alguma fonte distante. Você fecha os olhos e deixa seus novos poderes telepáticos fluírem sobre o objeto. Imediatamente, imagens fragmentadas invadem sua mente. Navios com velas triangulares cortando águas azuis. Homens barbados curvados sobre mapas cheios de anotações. Cidades de mármore branco refletindo sob um sol dourado que você nunca viu, mas que reconhece instintivamente como o mesmo sol que aquece as águas acima do seu reino. O cilindro é um porta-mensagens. Você percebe com um susto. E a mensagem que ele carrega não era para você. Foi perdida há décadas, talvez séculos, carregada pelas correntes até chegar ao seu quarto por acaso. Ou talvez não tenha sido acaso. Talvez tenha sido destino. Suas mãos ágeis trabalham para abrir o cilindro. Dentro, um pergaminho fino, tratado com ceras especiais que o protegeram da água salgada. As palavras estão escritas em latim, uma língua que você aprendeu nas suas aulas particulares com o sábio Tritão Erasmus, o tutor real. Para quem encontrar esta mensagem, as cidades antigas chamam. Abaixo das ondas, dormem segredos que podem mudar o destino dos mares. A Roma submarina guarda tesouros além do ouro. Procurem pelas ruínas ao norte da grande fossa, onde as águas fazem redemoinhos estranhos. Que os deuses dos mares protejam quem ousar buscar. Você lê a mensagem 3 vezes, cada palavra gravando-se em sua memória como fogo frio. Roma submarina. Você conhece as lendas, claro. Que cidade sereia não conhece? Dizem que quando o grande terremoto de 365 d.C. abalou o Mediterrâneo, não apenas Alexandria perdeu seus bairros costeiros. Dizem que distritos inteiros de várias cidades romanas deslizaram para o fundo do mar, preservados pela magia antiga que os romanos não compreendiam, mas usavam. Sua respiração acelera. Não a respiração como os humanos conhecem, mas o ritmo com que suas guelras filtram o oxigênio da água, um processo tão natural que você nunca pensa nele, exceto agora, quando a excitação faz seu coração disparar. Você se levanta da cama, seus movimentos fazendo as algas lençóis deslizarem como seda líquida. No espelho de vidro polido, um presente de um navio mercante veneziano, que naufragou perto do reino há alguns anos, você vê seu reflexo. Cabelos rosa flutuando como uma auréola, olhos verdes como o mar profundo, pele tão branca que parece brilhar com luz própria. Você é bonita, isso sempre souberam, mas hoje há algo diferente no seu olhar. Uma determinação que não estava lá ontem. A mensagem em suas mãos parece pulsar com energia própria. Você a dobra cuidadosamente e a esconde dentro de uma concha decorativa na sua penteadeira. Depois, nada devagar até a janela circular do seu quarto. Uma abertura perfeitamente talhada no coral vivo que forma as paredes do palácio. Lá fora, se estende a vista familiar de Aquática. O reino é construído em níveis, como os teatros romanos que você viu em desenhos nos livros da Biblioteca Real. O nível mais alto, onde fica o palácio, oferece uma vista panorâmica de toda a cidade submarina. Casas de coral em tons de rosa, laranja e branco se espalham pela planície marinha. Jardins de algas coloridas ondulam suavemente nas correntes. Tritões e sereias nadam pelas ruas. Na verdade, corredores de água livre entre os edifícios. Mas hoje, pela primeira vez, a vista familiar não traz paz. Traz inquietação. Aqui está você, uma princesa com tudo o que poderia desejar. E tudo o que consegue pensar são nas palavras da mensagem misteriosa. As cidades antigas chamam.
Você se veste rapidamente para o café da manhã. Não que sereias usem muitas roupas. O conceito de modéstia debaixo d'água é diferente do mundo da superfície. Mas a realeza tem suas tradições. Você escolhe um top feito de escamas douradas entrelaçadas, que cobre seu peito, mas deixa seus ombros e braços livres. Braceletes de corais preciosos adornam seus pulsos. Um colar de pérolas negras raras, presente do seu pai no seu 18º aniversário, repousa elegantemente sobre sua clavícula. Você pega um pente feito de osso de baleia e passa pelos seus cabelos rosa, observando como eles brilham e mudam de tom na luz filtrada da água. Cada movimento é automático, parte de uma rotina que você segue há anos. Mas hoje, tudo parece diferente. Hoje você não é apenas a princesa Liralee realizando sua rotina matinal. Hoje você é alguém que carrega um segredo, alguém que descobriu que existe um mundo maior do que imaginou. O som de riso melodioso chega aos seus ouvidos. Suas irmãs já devem estar se reunindo no grande salão para o café da manhã. Você deveria se juntar a elas. Deveria se sentar na sua cadeira designada à mesa real, comer algas doces e frutas marinhas, ouvir os planos do dia, talvez assistir a uma aula sobre protocolo real ou história do reino. Mas a mensagem queima em sua mente como um farol. As cidades antigas chamam. Você toma uma decisão súbita. Em vez de nadar em direção ao grande salão, você nada na direção oposta. Em direção ao túnel secreto que descobriu aos 12 anos, que leva diretamente para fora do palácio sem passar pelos portões principais, vigiados pelas baleias guardiãs. O túnel é estreito, apenas largo o suficiente para uma sereia passar. Foi escavado em coral vivo. Suas paredes são ásperas, mas não cortantes. A água aqui tem um gosto diferente, mais selvagem, menos refinada que a água filtrada do palácio. Você nada rápido, sua cauda prateada e rosa ondulando com poder e graça. Em poucos minutos você emerge do outro lado. Está agora nos jardins externos de Aquática, onde as plantas marinhas crescem selvagens e os peixes nadam livremente sem a interferência dos jardineiros reais. Aqui a água é mais escura, mais fria. Você sente um arrepio de excitação percorrer sua pele. À sua frente se estende o oceano aberto. Águas profundas e misteriosas que se estendem além do horizonte submarino. Em algum lugar lá fora, ao norte da grande fossa oceânica, estão as ruínas mencionadas na mensagem. Uma Roma submarina, guardando segredos que podem mudar o destino dos mares. Você olha para trás uma vez, vendo as luzes douradas do palácio brilhando na distância. Suas irmãs devem estar notando sua ausência agora. Seus pais logo saberão que você desapareceu novamente. Não é a primeira vez, embora nunca tenha ido tão longe quanto pretende ir hoje. Mas algo maior que o medo, maior que a obediência, maior que a segurança, puxa você para a frente. É a mesma força que coloriu seu cabelo de rosa, como o de sua trisavó aventureira. É o chamado do desconhecido. Você toma uma respiração profunda de água, um hábito humano estranho que desenvolveu, embora não precise respirar como os humanos, e se lança nas águas abertas. Sua cauda poderosa a impulsiona para a frente com velocidade crescente. As plantas do jardim real rapidamente ficam para trás. Você está agora verdadeiramente fora dos limites de Aquática, nadando em direção ao norte, em direção à grande fossa oceânica, em direção aos segredos de uma Roma perdida sob as ondas. A água muda conforme você se afasta do reino. Fica mais fria, mais densa, com sabor mais selvagem. Correntes que você nunca sentiu antes puxam gentilmente sua pele. Você passa por formações rochosas que nunca viu, por jardins de corais que crescem em formas estranhas e belas. Peixes que não existem nas águas civilizadas de Aquática nadam ao seu lado, curiosos sobre esta sereia solitária com cabelo cor-de-rosa. Então você vê. À distância, parcialmente obscurecida por uma névoa aquática natural, estão as ruínas. Não são como as lendas descreviam. São maiores, mais impressionantes, mais impossível de acreditar. Colunas de mármore branco, algumas quebradas, outras ainda de pé,
Se erguem do fundo do oceano como dedos gigantes apontando para a superfície distante. Entre elas, você pode distinguir o contorno de edifícios, casas, talvez templos, estruturas cujo propósito você não consegue adivinhar. E há algo mais. Algo que faz seu coração parar de bater por um momento. Luz. Não a luz suave e natural dos corais bioluminescentes, mas luz dourada, cálida, que brilha através das janelas de alguns edifícios. Como se alguém, ou algo, ainda habitasse estas ruínas antigas. Você nada mais devagar agora, cautela misturada com fascinação. Cada batida da sua cauda a leva mais perto do impossível, do impensável. Uma cidade romana perdida, ainda viva depois de mais de 1000 anos debaixo d'água. Conforme você se aproxima, detalhes se tornam claros. As colunas são esculpidas com figuras humanas e divindades que você reconhece dos seus estudos. Netuno, obviamente, mas também Vênus emergindo das ondas, Tritão soprando sua concha. Mas há outras figuras também, figuras que você não reconhece. Sereias e tritões esculpidos com detalhes impossíveis, como se o artista os tivesse conhecido pessoalmente. Você para na entrada do que uma vez foi uma grande praça. Uma fonte ainda funciona no centro. Água fresca brotando de uma estátua de Neptuno em tamanho natural, misturando-se com a água salgada do mar. Como é possível? Como pode água doce brotar no fundo do oceano? É então que você percebe que não está sozinha. Uma figura emerge de trás de uma das colunas quebradas. Alto, esbelto, com a cauda poderosa e os ombros largos característicos de um tritão adulto. Mas este não é como os tritões de Aquática. Seus cabelos são de um azul profundo que você nunca viu, quase negro, flutuando ao redor de seus ombros como tentáculos de polvo. Sua pele tem um tom dourado, como bronze polido. E seus olhos são de uma cor impossível. Violeta profundo, como as águas mais profundas do oceano ao pôr do sol. Eles a observam com uma mistura de surpresa e algo mais. Reconhecimento? Liralet, ele diz, e sua voz ressoa através da água com a clareza de um sino de cristal. Você finalmente chegou. Você fica paralisada. Como ele sabe seu nome? Como ele a estava esperando? Quem é este tritão misterioso nesta cidade impossível? Mas antes que você possa falar, antes que possa fazer qualquer uma das 1000 perguntas que enchem sua mente, ele sorri. É um sorriso que você reconhece, embora não devesse. Um sorriso que desperta memórias vagas de infância, de brincadeiras nas águas rasas próximas ao palácio, de uma amizade inocente que foi interrompida muito cedo. Lirion! Você sussurra, mal acreditando no que seus olhos veem. O tritão, mais alto agora, mais musculoso, transformado pela idade de criança em homem jovem, mas inconfundivelmente ele, nada em sua direção com movimentos graciosos. Você cresceu, ele diz, parando a uma distância respeitosa mais perto o suficiente para que você possa ver as pequenas mudanças no rosto que você conhecia tão bem. Seus cabelos ficaram ainda mais bonitos. E ali, nas ruínas impossíveis de uma Roma submarina, cercada por mistérios que desafiam tudo o que você pensava saber sobre o mundo, você sente seu coração fazer algo que não fazia há anos. Ele acelera. Lirion, você repete. E o nome sai dos seus lábios como uma oração há muito esquecida. Suas mãos tremem levemente na água, criando pequenas ondulações que se espalham entre vocês dois. Como você está aqui? Como você sabia que eu viria? Ele nada mais perto, e você pode ver detalhes que a distância escondia. O rosto que você conhecia como o de um menino de 10 anos agora carrega a estrutura forte de um homem jovem. Sua mandíbula é mais definida, seus ombros mais largos. Mas os olhos violeta profundo são exatamente os mesmos que olhavam para você com adoração durante as brincadeiras de infância nos jardins de coral de Aquática. Eu não sabia que você viria, Lirion diz, sua voz mais grave do que na memória, mas ainda carregando a mesma cadência musical que você lembrava. Eu sabia que você iria querer vir. É diferente. Ele estende a mão,
e você hesita apenas um momento antes de tocar seus dedos com os seus. O contato é elétrico, enviando ondas de calor que sobem pelo seu braço. Você sempre foi curiosa demais para o próprio bem, Liralete. Algumas coisas nunca mudam. Você sente seu rosto aquecer, uma sensação estranha debaixo d'água, mas real mesmo assim. Você fala como se me conhecesse ainda. Faz 9 anos desde que minha família foi expulsa de Aquática por questionar as tradições reais. Ele completa, sem amargura na voz, apenas uma aceitação madura que te surpreende. Sim, eu me lembro. Meu pai achava que as princesas deveriam ter o direito de escolher seus próprios destinos, em vez de serem prometidas em casamentos arranjados. Sua Majestade, seu pai, discordou. A memória volta como uma maré. Você tinha 10 anos quando a família de Lyrion desapareceu uma noite. Seus pais disseram que eles haviam escolhido se mudar para águas distantes. Mas mesmo aos 10 anos, você suspeitava que havia mais na história. Lyrion havia sido seu melhor amigo, seu companheiro de aventuras secretas pelos jardins de coral, seu confidente em todos os pequenos rebeldes que uma princesa jovem poderia ter. Eu procurei por você. Você admite, voz quase um sussurro. Por meses, ninguém me dizia onde vocês tinham ido. Eu sei. Ele aperta sua mão gentilmente. Meu pai me contou depois, quando eu fiquei mais velho. Você fez sua governanta ficar quase louca procurando pistas sobre nosso paradeiro. Ela acabou contando aos seus pais, e eles proibiram qualquer menção ao meu nome no palácio. Você fica em silêncio por um momento, processando a dor de uma separação que você nunca entendeu completamente. Então, a realidade do momento presente volta a atingi-la. Mas você ainda não me disse como está aqui, neste lugar. Você gesticula para as ruínas ao redor. Isto é real? Esta cidade? Lyrion sorri. E é o mesmo sorriso travesso que você lembrava. Oh, é muito real. E é apenas uma de muitas. Venha, deixe-me mostrar. Ele a guia através da praça romana submarina. E conforme vocês nadam juntos, você percebe detalhes que havia perdido na primeira observação. Os edifícios não estão apenas preservados. Eles estão habitados. Através das janelas com luzes douradas, você vislumbra figuras se movendo. Sereias e tritões, mas também outras criaturas que você não consegue identificar claramente. O terremoto de 365, Lyrion explica enquanto vocês nadam, não apenas afundou partes de cidades costeiras. Ele criou bolsões de ar mágico, correntes de energia que preservaram seções inteiras de civilizações antigas. Roma, Alexandria, Cartago, até mesmo partes de Atenas. Todas elas existem aqui embaixo, Liralete. Todas habitadas por descendentes dos sobreviventes originais. Vocês param diante do que claramente foi um templo. Colunas coríntias se erguem majestosamente, suportando um teto parcialmente destruído, mas ainda grandioso. Entre as colunas, você pode ver estátuas de deuses romanos, mas também de seres que você não reconhece. Figuras híbridas, meio humanas, meio marinhas. Depois que minha família foi banida, Lyrion continua, meu pai nos trouxe aqui. Ele conhecia as lendas, sabia que estas cidades existiam. Temos vivido aqui desde então, aprendendo dos anciãos que guardam os conhecimentos perdidos. Anciãos? Você pergunta. Sereias e tritões que vivem há séculos, alguns há milênios. Eles viram o mundo mudar, viram impérios nascer e morrer, e eles têm esperado. Esperado por quê? Lyrion para de nadar e se vira para olhar diretamente em seus olhos. Por alguém como você, Liralete. Alguém com o cabelo da cor do amanhecer marinho. Alguém com o dom da telepatia em desenvolvimento. Alguém com coragem suficiente para deixar o conforto do conhecido e buscar o impossível. Você sente um arrepio percorrer sua coluna. Do que você está falando? As profecias antigas falam de uma sereia que unirá os reinos perdidos, que trará de volta os conhecimentos esquecidos para salvar os oceanos de um grande perigo que está chegando. Uma sereia com cabelo cor-de-rosa como o de Oceânia, a grande exploradora.
sua trisavó. O sangue parece congelar em suas veias. Você está sugerindo que essas profecias... Eu não estou sugerindo nada, Lyrion diz suavemente. Estou apenas contando o que os anciãos me ensinaram. O que você faz com essa informação é sua escolha. Você nada ao redor do templo, tentando processar tudo o que acabou de ouvir. Profecias, reinos perdidos, um grande perigo vindo. Parece demasiado fantástico para ser real. Mas você está literalmente nadando através de uma cidade romana no fundo do oceano. Então, talvez sua definição de impossível precise ser revisada. Mostre-me mais, você diz finalmente. Lyrion sorri radiante. Eu esperava que você diria isso. Ele a leva através de um arco triunfal parcialmente submerso, decorado com relevos de batalhas navais antigas. Do outro lado, você encontra algo que tira seu fôlego completamente. Uma biblioteca. Não apenas qualquer biblioteca, mas a maior biblioteca submarina que você jamais poderia imaginar. Prateleiras de mármore se estendem para cima, até desaparecer na névoa aquática acima. Milhares, talvez milhões de pergaminhos, livros e tabletes estão perfeitamente preservados, protegidos por bolhas de ar mágico que permitem que sereias e tritões os manuseiem sem danificar. Parte da grande biblioteca de Alexandria, Lyrion explica, claramente orgulhoso da reação impressionada em seu rosto. Quando a biblioteca terrestre foi destruída, os estudiosos, que também eram meio aquáticos, salvaram o que puderam, trazendo tudo para cá. Você nada lentamente entre as prateleiras, tocando delicadamente lombadas de livros escritos em dúzias de línguas diferentes. Grego, latim, hieróglifos egípcios, scripts que você não reconhece. É incrível, você sussurra. E isto é apenas uma cidade, Lyrion diz. Há muitas outras, espalhadas pelos oceanos do mundo. Cada uma guardando diferentes aspectos do conhecimento humano e marinho antigo. Vocês passam horas explorando a biblioteca. Lyrion mostra livros de astronomia que mapeiam estrelas com precisão impossível, tratados de medicina que descrevem curas para doenças que ainda afligem tanto humanos quanto seres marinhos, obras de filosofia que questionam a natureza da existência de maneiras que fazem sua mente girar. Mas é quando ele puxa um livro particular que você sente algo mudar entre vocês. História das Sereias Reais de Aquática. Ele lê do título. Escrito por um estudioso que visitou seu reino há 200 anos. Ele abre o livro, e lá, em uma página ilustrada com tintas que ainda brilham como se fossem recém-aplicadas, está um retrato de uma sereia com cabelo rosa idêntico ao seu. Oceânia, a grande exploradora. Ela era como você, Lyrion diz suavemente, ficando mais perto para que você possa sentir o calor de seu corpo através da água. Curiosa, corajosa, determinada a descobrir todos os segredos que o oceano esconde. Você estuda o retrato, vendo seu próprio rosto refletido nas características da sua trisavó. O que aconteceu com ela? Ela desapareceu um dia, explorando as partes mais profundas do oceano. Alguns dizem que ela encontrou algo tão importante que decidiu dedicar sua vida a protegê-lo. Outros dizem que ela simplesmente foi longe demais e se perdeu. Você fecha o livro delicadamente. E você? O que você acha que aconteceu? Lyrion fica em silêncio por um longo momento, seus olhos violeta estudando seu rosto. Eu acho que ela encontrou seu destino. E eu acho que você está prestes a encontrar o seu. Há algo na maneira como ele diz isso, algo na intensidade do seu olhar, que faz seu coração acelerar novamente. Você se torna consciente de quão perto vocês estão, de como a mão dele ainda está tocando a sua, desde que ele lhe entregou o livro. Lyrion, você começa, mas ele coloca um dedo suavemente sobre seus lábios. Eu sei, ele diz. Você tem dúvidas, você tem medo, você não quer que nada mude. Sua mão se move dos seus lábios para sua bochecha, seus dedos traçando a linha do seu maxilar. Mas algumas coisas já mudaram, Liralet.
Algumas coisas mudaram no momento em que você decidiu seguir aquela mensagem misteriosa que apareceu no seu quarto esta manhã. Você se afasta bruscamente. Como você sabe sobre a mensagem? Lyrion sorri, mas há algo triste no sorriso. Porque eu a coloquei lá. O mundo parece parar ao redor de você. A água fica silenciosa. As correntes param. Até mesmo os peixes parecem suspender seus movimentos. Você? Minha família pode ter sido banida de Aquática, mas temos amigos lá. Sereias e tritões que acreditam como meu pai acreditava, que as princesas merecem escolhas. Uma delas concordou em colocar a mensagem no seu quarto. Você sente uma mistura de emoções, traição, raiva, mas também, estranhamente, gratidão. Você me manipulou. Eu lhe ofereci uma oportunidade, ele corrige. Você poderia ter ignorado a mensagem. Poderia ter a entregado aos seus pais. Poderia ter decidido que era perigosa demais para investigar. Mas você não fez nada disso. Você escolheu vir, Liralet. Você escolheu buscar a aventura. Você nada para longe dele, precisando de espaço para pensar. Ele a segue a uma distância respeitosa enquanto você processa tudo o que descobriu. A cidade romana, a biblioteca, as profecias, e agora isto. A revelação de que todo o seu dia foi orquestrado por alguém que você pensava ser apenas uma memória de infância. Por quê? Você pergunta finalmente, se virando para encará-lo. Por que fazer tudo isso? Por que me trazer aqui? A resposta dele é simples, mas carregada com uma emoção que faz seu peito apertar. Porque eu nunca parei de te amar, Liralet. Porque mesmo depois de 9 anos, você ainda é a única pessoa em quem consigo pensar quando imagino meu futuro. E porque eu sabia que se você continuasse presa em Aquática, seguindo todas as regras e tradições, você nunca seria verdadeiramente feliz. As palavras pairam entre vocês na água silenciosa da biblioteca antiga. Você pode ver em seus olhos que ele falou a verdade. Uma verdade que ele carregou por 9 anos. Uma verdade que o levou a criar este encontro elaborado apenas para ter a chance de vê-la novamente. Você não me conhece mais, você diz, mas sua voz soa fraca até para seus próprios ouvidos. 9 anos é muito tempo, nós mudamos. Algumas coisas mudam, ele concorda, nadando lentamente na sua direção. Mas algumas coisas permanecem exatamente as mesmas, como a maneira que seus olhos brilham quando você descobre algo novo, como você morde o lábio inferior quando está nervosa, como você sempre coloca os outros antes de si mesma, mesmo quando não deveria. Cada observação é uma flecha certeira no seu coração, lembrando você de uma intimidade que você pensava ter perdido para sempre, mas também despertando algo mais, uma consciência crescente de como ele mudou, de como o menino que você conhecia se tornou este homem confiante e sábio à sua frente. E você? Você pergunta, sua voz quase um sussurro. Você mudou? Em muitas maneiras, ele admite. Eu aprendi coisas que nunca imaginei possíveis. Eu vi lugares que existem apenas nas lendas. Eu me tornei mais forte, mais independente. Ele para na sua frente tão perto que você pode contar as manchas douradas em seus olhos violeta. Mas há uma coisa que nunca mudou, nem por um dia. O que eu sinto por você. Você sente sua respiração prender, embora não precise respirar. Seu coração bate tão forte que você tem certeza de que ele pode ouvi-lo através da água. Parte de você quer nadar para longe, voltar para a segurança familiar de Aquática, fingir que nada disso aconteceu. Mas uma parte maior de você, uma parte que cresce a cada segundo, quer se aproximar mais, quer descobrir o que mais mudou e o que permaneceu igual. Lyrion, você começa, mas é interrompida por um som que não pertence à tranquilidade da biblioteca. Um rugido, baixo, profundo, vindo de algum lugar nas profundezas da cidade romana. Lyrion imediatamente se coloca na sua frente, numa postura protetiva que desperta algo primitivo e agradecido no seu peito. O que foi isso? Você pergunta. Guardião da cidade. Lyrion explica.
tensão evidente em sua voz. Algumas das criaturas antigas que protegiam estas ruínas ainda existem. Normalmente elas dormem, mas algo deve tê-las perturbado. Outro rugido, mais perto desta vez. Através das janelas da biblioteca, você pode ver uma sombra enorme passando entre os edifícios, algo do tamanho de uma baleia, mas com tentáculos que se estendem como dedos gigantes. Precisamos sair daqui, Lyrion diz, pegando sua mão. Agora. Mas em vez de medo, você sente excitação. Esta é a aventura que você procurava. O perigo real que torna cada momento mais vivo, mais valioso. Você aperta a mão de Lyrion de volta. Então vamos, você diz. E juntos vocês nadam rapidamente em direção à saída da biblioteca, em direção ao desconhecido, em direção ao que quer que espere por vocês nas águas escuras da Roma submarina. E pela primeira vez em anos, você se sente completamente viva. Vocês nadam rapidamente através dos corredores curvos da biblioteca, a mão de Lyrion firme na sua, guiando você por passagens que ele claramente conhece bem. O rugido do guardião ecoa atrás de vocês, mais próximo agora, acompanhado pelo som de tentáculos enormes se arrastando contra o mármore antigo. Por aqui, Lyrion sussurra, puxando você para uma passagem lateral estreita entre duas estantes altas. A água aqui é mais escura, iluminada apenas por algumas conchas bioluminescentes espalhadas nas paredes. Você sente o corpo dele próximo ao seu no espaço confinado, o calor de sua pele aquecendo a água ao redor de vocês. Vocês param, respirações suspensas, ouvindo. O som dos tentáculos passa pela entrada principal da biblioteca, pausando momentaneamente. Você pode sentir a criatura investigando, seus sentidos antigos procurando pelos intrusos. Então, gradualmente, os sons se afastam, movendo-se em direção a outra parte da cidade. Está seguro, Lyrion murmura, mas ele não se afasta imediatamente. Nos confins estreitos da passagem, vocês estão mais próximos do que jamais estiveram desde o reencontro. Você pode ver cada detalhe do seu rosto na luz suave das conchas. A linha forte da sua mandíbula, as pequenas cicatrizes que falam de aventuras nos últimos 9 anos. A maneira como seus olhos violeta brilham quando olham para você. Lyrion, você sussurra, e há algo na sua voz que faz os olhos dele se estreitarem levemente. Sim? Eu posso sentir o que você está sentindo. As palavras saem antes que você possa pará-las. Não sempre, mas às vezes. Desde que cheguei aqui. É como se houvesse uma conexão entre nós que não existia antes. Ele fica muito quieto por um momento. Então, lentamente, ele levanta a mão para tocar sua testa com a dele. E você sente uma onda de emoção que definitivamente não é sua. Amor profundo, saudade acumulada de anos, esperança misturada com medo de que você possa ir embora novamente. Você sente isso? Ele pergunta softamente. Você acena, não confiando na sua voz. A intensidade das emoções dele é quase esmagadora. Anos de solidão, de se perguntar onde você estava, o que estava fazendo, se você pensava nele, mas também determinação, a decisão de fazer qualquer coisa para protegê-la, para mantê-la segura, para nunca deixá-la ir embora novamente. Como é possível? Você pergunta. Ligação telepática, ele explica, seus dedos traçando levemente ao longo da sua têmpora. Acontece às vezes entre sereias e tritões com dons psíquicos fortes. Geralmente só se desenvolve entre aqueles que têm uma conexão emocional profunda. A implicação paira no ar entre vocês. Vocês passam alguns momentos em silêncio, explorando cuidadosamente esta nova intimidade. Você pode sentir sua curiosidade sobre o que você está sentindo. Então, deliberadamente, pensa na sensação de segurança que sua presença traz, na maneira como seu coração acelera quando ele sorri, na estranha sensação de que parte de você que estava perdida por 9 anos finalmente voltou para casa. Ele fecha os olhos, absorvendo suas emoções, e você sente uma onda de alívio e alegria tão intensa que quase a faz chorar.
Venha, ele diz finalmente, pegando sua mão novamente. Há mais que quero mostrar. E agora que temos esta conexão, será mais fácil para mim compartilhar tudo com você. Vocês emergem da passagem secreta em uma parte diferente da cidade romana. Aqui, os edifícios são menores, mais íntimos, casas familiares, oficinas, lojas. E há mais vida. Sereias e tritões nadam pelas ruas aquáticas, cumprimentando Lyrion com familiaridade afetuosa e olhando para você com curiosidade respeitosa. Eles sabem quem eu sou? Você pergunta enquanto uma sereia idosa acena graciosamente na sua direção. Eles sabem que você é uma princesa de Aquática, Lyrion responde. Mas mais importante, eles sabem que você é alguém em quem eu confio. Isso é suficiente para eles. Vocês param diante de uma oficina onde um tritão artesão está criando joias elaboradas de corais e pérolas. Suas mãos se movem com precisão impossível, moldando o coral vivo em formas delicadas que capturam e refletem a luz da água. Maestro Corallion, Lyrion o cumprimenta. Esta é Lyralet, de quem falei. O artesão olha para cima, seus olhos de um azul profundo estudando você com interesse. Ah, a jovem com cabelo cor de aurora. Sim, eu posso ver a semelhança. Mas ele se vira para uma prateleira atrás dele e pega um pequeno objeto. Isto pertenceu à sua trisavó. Ela o deixou aqui há muitos anos. Disse que um dia alguém da família dela viria buscá-lo. Ele estende um colar delicado feito de corais rosa, que combinam perfeitamente com seus cabelos. No centro, uma pérola negra grande e perfeitamente redonda pulsa com luz própria. É lindo, você respira, tocando a pérola cuidadosamente. É mais do que lindo, Maestro Corallion diz. É uma pérola de navegação. Ela sempre aponta para aquilo que seu coração mais deseja encontrar. Você coloca o colar, sentindo o peso reconfortante da pérola contra sua pele. Imediatamente, você sente uma sensação estranha, como se algo estivesse puxando você suavemente em direção ao norte, mais profundo no oceano. O que ela está me mostrando? Você pergunta. Lyrion e o artesão trocam um olhar significativo. Isso, diz Lyrion, é algo que você terá que descobrir sozinha. Vocês deixam a oficina e continuam explorando a cidade. Lyrion lhe mostra uma escola onde crianças sereias e tritões aprendem não apenas história submarina, mas também sobre o mundo da superfície. Uma biblioteca médica, onde curadores estudam tanto medicina humana antiga quanto técnicas de cura aquática. Um observatório astronômico, onde estudiosos rastreiam não apenas as estrelas, mas também as correntes oceânicas e os padrões migratórios de vida marinha. É como uma universidade, você observa maravilhada. É exatamente isso, Lyrion confirma. Cada cidade perdida se especializou em diferentes tipos de conhecimento. Roma se tornou o centro do aprendizado militar e engenharia. Alexandria guarda filosofia e medicina. Cartago se especializou em comércio e navegação. Atenas preserva as artes e literatura. Quantas cidades existem? Dúzias, talvez centenas. Cada uma conectada às outras por correntes especiais que permitem viagem rápida entre elas. Conforme o dia progride, embora o conceito de dia seja diferente nas profundezas do oceano, você começa a entender a magnitude do que Lyrion está lhe mostrando. Não é apenas uma cidade perdida, é uma civilização inteira, uma rede de conhecimento e cultura que sobreviveu em segredo por mais de 1000 anos. Por que manter tudo isso em segredo? Você pergunta durante uma pausa para comer em um pequeno café aquático, onde algas doces são servidas em pratos de coral esculpido. Proteção, Lyrion explica. O mundo da superfície se tornou cada vez mais perigoso. Guerras constantes, poluição crescente dos oceanos, caça excessiva de vida marinha. Os antigos decidiram que era melhor se esconder e preservar o conhecimento, até que chegasse o momento certo de revelá-lo. E quando será o momento certo? Quando alguém com o poder e a sabedoria para unir todos os reinos submarinos aparecer.
Alguém que possa servir de ponte entre o mundo escondido e o mundo conhecido. A pérola no seu pescoço pulsa suavemente, e você tem a sensação inquietante de que está sendo empurrada em direção a um destino que ainda não compreende completamente. É então que você os vê. Um grupo de sereias nada em direção à cidade, mas elas são diferentes de qualquer sereia que você já encontrou. Suas caudas são de cores impossíveis: púrpura profundo, verde esmeralda, dourado brilhante. Seus cabelos flutuam como bandeiras coloridas atrás delas. E elas carregam pertences: sacos feitos de redes, baús pequenos, objetos que sugerem viagem constante. As peregriné, Lyrion murmura ao seu lado. E você pode sentir através da conexão telepática uma mistura de respeito e cautela. Quem são elas? Sereias nômades. Elas viajam constantemente entre todos os reinos submarinos, conhecidos e perdidos. Comerciantes, mensageiras, contadoras de histórias. Elas não pertencem a nenhum lugar específico. O oceano inteiro é seu lar. Você observa fascinada enquanto as peregriné entram na cidade. Há algo libertador na maneira como elas se movem. Uma independência que ressoa profundamente com algo dentro de você. Elas não seguem ninguém. Não respondem a nenhum rei ou rainha. Elas são livres de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. A líder do grupo é uma sereia impressionante com cabelo prateado que brilha como metal líquido e uma cauda púrpura que gradua para azul nas pontas. Seus olhos são de um verde tão intenso que parecem brilhar com luz própria. Ela nada diretamente em direção a vocês, como se soubesse exatamente quem você é. Princesa Liralete de Aquática, ela diz, sua voz carregando sotaques de dúzias de dialetos aquáticos diferentes. Meu nome é Thalassa Errante. Temos ouvido muito sobre você. Sobre mim? Você pergunta, surpresa. Notícias viajam rápido pelas correntes oceânicas. Thalassa sorri. Uma princesa com cabelo cor de aurora deixando seu reino para explorar cidades perdidas? Isso é o tipo de história que nos interessa. Ela olha para Lyrion com aprovação. E você, jovem Lyrion, fez um bom trabalho guiando-a até aqui. Seu pai ficaria orgulhoso. Você conhece meu pai? Lyrion pergunta. Conhecemos todos que questionam as tradições antigas e buscam um futuro melhor para nosso povo. Thalassa se vira de volta para você. Mas é você que nos interessa mais, princesa. Você tem uma decisão a fazer. Que decisão? Se vai voltar para a Aquática e aceitar o casamento arranjado que espera por você, ou se vai se juntar a nós e descobrir exatamente quão grande o oceano realmente é. Você sente seu coração parar. Como você sabe sobre um casamento arranjado? Como eu disse, notícias viajam rápido. Seus pais já começaram as negociações com o reino de Coralha do Norte. Príncipe Pelágios, um tritão adequado com linhagem apropriada e nenhuma tendência a questionar a autoridade. A revelação atinge você como uma corrente fria. Você sabia que eventualmente haveria conversas sobre casamento, mas pensava que ainda tinha tempo. Pensava que teria uma escolha. Você olha para Lyrion e sente uma onda de emoções dele. Raiva sobre o casamento arranjado que ele claramente já sabia. Medo de que você possa escolher a segurança da vida tradicional. E sob tudo isso, amor profundo e desesperado que ele está tentando esconder para não influenciar sua decisão. Venha, Thalassa diz gentilmente, vendo a confusão no seu rosto. Deixe-me mostrar o que oferecemos antes que você decida qualquer coisa. Ela a leva para longe de Lyrion, que fica para trás com relutância, para conhecer outras peregriné. A Coralia, uma sereia jovem com cabelo dourado e cauda verde esmeralda que fala 5 idiomas fluentemente e conhece cada corrente secreta do Mediterrâneo. Nereia, uma guerreira com cicatrizes que contam histórias de aventuras perigosas e cabelo negro como tinta que nunca fica parado. Marina Selvagem, uma curandeira com conhecimento de plantas marinhas de todos os oceanos do mundo. Nós não temos lares. Thalassa explica enquanto vocês nadam juntas pelos arredores da cidade.
Nós não temos reis ou rainhas ou regras sobre com quem devemos nos casar, ou como devemos viver nossas vidas. Temos apenas umas às outras e o oceano infinito para explorar. Não é solitário? Você pergunta. Como pode ser solitário quando você tem irmãs que escolheram estar com você, em vez de irmãs que nasceram com você por acaso? Thalassa responde. Como pode ser solitário quando cada dia traz uma nova descoberta, um novo lugar, uma nova aventura? Vocês param num penhasco que oferece vista de todo o vale oceânico onde a Roma submarina está situada. Outras cidades são visíveis na distância. Luzes piscando nas profundezas que indicam vida e civilização. O oceano é vasto, Liralet, Thalassa diz. Maior do que qualquer reino, mais profundo do que qualquer palácio, mais livre do que qualquer corte real. E há tanto para descobrir. Cidades que ninguém visitou há séculos. Tesouros perdidos que podem mudar o equilíbrio de poder entre os reinos. Conhecimentos antigos que podem salvar nosso povo de perigos que estão chegando. Que perigos? Thalassa fica séria. Os oceanos estão mudando, princesa. A vida na superfície está afetando as águas de maneiras que nossos anciãos nunca previram. Poluição que mata corais, navios que perturbam correntes antigas, pesca que remove links importantes da cadeia alimentar. E há rumores de algo mais, uma escuridão crescendo nas fossas mais profundas, algo antigo e perigoso que está acordando. Você sente a pérola no seu pescoço pulsar mais fortemente e o puxão em direção ao norte se intensifica. Você sente isso também. Thalassa observa, notando sua reação. A pérola de navegação está reagindo a algo, algo importante. O que ela quer que eu encontre? Isso, jovem princesa, é o que torna a jornada interessante. Vocês retornam à cidade, onde Lirion espera ansiosamente. Através da conexão telepática, você pode sentir que ele conversou com as outras peregriné. Aprendeu mais sobre os perigos crescentes que ameaçam todos os reinos submarinos. O que você decidiu? Ele pergunta quando você se aproxima. Mas antes que você possa responder, um som ecoa através da água. Um som que você reconhece com um aperto no estômago. Conch shells, sendo sopradas no padrão específico, usado pela Guarda Real de Aquática. Suas irmãs ou seus pais mandaram uma expedição de busca. Eles me encontraram. Você sussurra. Não ainda, Lirion diz rapidamente. Mas eles estão próximos. Você tem talvez 1 hora antes que cheguem aqui. Thalassa nada para perto. 1 hora para decidir seu futuro, princesa. Voltar para casa e aceitar o casamento arranjado, ou vir conosco e descobrir quão longe esta jornada pode levá-la. Você olha para Lirion, vendo em seus olhos violeta toda a história que vocês compartilham, todo o amor que ele carrega, toda a esperança e medo sobre o que você vai escolher. Através da ligação telepática, você pode sentir que ele quer desesperadamente que você fique com ele, mas também que ele quer que você seja feliz, mesmo que isso signifique partir. A pérola no seu pescoço pulsa novamente, mais forte desta vez, apontando para o norte, para as águas desconhecidas onde segredos antigos esperam para serem descobertos. O som das conchas da Guarda Real de Aquática ecoa novamente através das águas, mais próximo agora, mais urgente. Você sente o tempo escorregando entre seus dedos como areia submarina, cada segundo trazendo você mais perto de uma decisão que mudará sua vida para sempre. Há um lugar, Lirion diz de repente, seus olhos violeta brilhando com uma ideia súbita. Um lugar que preciso mostrar antes que você decida, mas é perigoso chegar lá, e temos pouco tempo. Thalassa ergue uma sobrancelha. Perigoso como? A cidade de cristal, Lirion responde. E mesmo através da água, você pode sentir várias das peregrinas respirarem fundo. Ela fica na borda de uma fossa oceânica instável. Só pode ser alcançada através de correntes que mudam constantemente. Mas se Liralet vai entender seu verdadeiro destino, ela precisa ver o que está guardado lá. A cidade de cristal é apenas uma lenda. Marina Selvagem protesta, sua voz carregada de preocupação.
Não é lenda, Lyrion insiste. Meu pai me levou lá uma vez, quando eu tinha 16 anos. É real, e é onde os segredos mais antigos dos oceanos estão preservados. Você sente a pérola no seu pescoço pulsar tão intensamente que quase dói. O puxão em direção ao norte se tornou uma força constante, como se algo estivesse literalmente chamando você para as profundezas. Quanto tempo temos? Você pergunta, sua decisão já tomada antes mesmo de falar as palavras. Se formos pelas correntes rápidas, 2 horas para chegar lá e voltar. Lyrion calcula. Mas as correntes são imprevisíveis. E há outras criaturas antigas que protegem a cidade, algumas mais perigosas que o guardião romano. Thalassa estuda seu rosto por um longo momento. Você está determinada a fazer isso. Não é uma pergunta. Você acena, sentindo uma certeza estranha se instalar em seus ossos. Eu preciso saber. Preciso entender o que esta pérola está me mostrando. O que minha trisavó descobriu. Porque tudo isso está acontecendo agora. Então nós vamos com vocês, Thalassa declara, e as outras peregriné acenam em concordância. Não, você diz firmemente, surpreendendo a si mesma com a autoridade na sua voz. Isto é algo que eu preciso fazer sozinha. Bem, não sozinha. Você olha para Lyrion, mas sem colocar outras pessoas em perigo desnecessário. Lyrion nada para perto de você, sua mão encontrando a sua. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza. Ele aperta sua mão, e através da conexão telepática você sente uma onda de admiração e amor tão intensa que quase a derruba. Então vamos. As despedidas são rápidas, mas significativas. Thalassa abraça você firmemente. Se você decidir se juntar a nós depois de tudo isso, nós estaremos nas correntes do norte, seguindo os rastros de uma cidade perdida, fenício que acreditamos estar perto das ilhas gregas. E se eu não aparecer? Então saberemos que você escolheu um caminho diferente e respeitaremos essa escolha. Vocês deixam Roma submarina através de um túnel de corrente que Lyrion conhece. Uma passagem natural de água que se move rapidamente, como um rio dentro do oceano. Você nunca experimentou nada parecido. A corrente os pega e os acelera para frente com força incrível. Suas caudas mal precisando se mover conforme vocês voam através da água. Segure-se em mim, Lyrion grita sobre o ruído da corrente. Você entrelaça seus braços ao redor de sua cintura, sentindo o poder dos músculos dele conforme ele navega através de mudanças súbitas na direção da corrente. A viagem é emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Vocês passam por desfiladeiros submarinos profundos, através de jardins de algas gigantes que ondulam como florestas fantasmagóricas, além de formações rochosas que se erguem da escuridão como torres de um castelo submerso. Conforme vocês viajam mais profundo, a água fica mais fria, mais densa, mais carregada com pressões antigas. Você pode sentir seu corpo se ajustando automaticamente, suas guelras trabalhando mais eficientemente, sua pele se adaptando à pressão crescente, seus sentidos se aguçando para compensar a luz decrescente. Ali, Lyrion aponta para frente, e você vê algo que tira sua respiração completamente. A cidade de cristal. Não é feita de cristal no sentido literal. É feita de uma substância que você nunca viu antes. Algo que parece vidro, mas pulsa com luz própria. Os edifícios se erguem da borda de uma fossa oceânica tão profunda que nem mesmo sua visão aguçada de sereia pode ver o fundo. Eles são impossivelmente delicados, como se tivessem sido soprados por artesãos divinos, mas também claramente antigos além da medida. Como é possível? Você sussurra, enquanto a corrente os deposita gentilmente na entrada da cidade. Ninguém sabe, Lyrion admite. A lenda diz que foi criada pelos primeiros seres que emergiram dos oceanos, muito antes dos humanos, muito antes mesmo das primeiras sereias e tritões. Eles a deixaram como um arquivo, um lugar onde o conhecimento mais importante seria preservado para sempre. Vocês nadam cuidadosamente entre os edifícios cristalinos. Cada estrutura ressoa com um tom musical suave conforme vocês passam, criando uma sinfonia etérea que parece vibrar nos seus ossos. Não há habitantes visíveis,
mas você tem a sensação constante de que estão sendo observados. A pérola no seu pescoço está agora pulsando tão rapidamente que parece um segundo coração. O puxão em direção ao norte os leva ao centro da cidade, onde um edifício maior que os outros se ergue como uma catedral de luz líquida. É aqui, você diz, sabendo com certeza absoluta. Lyrion acena. O arquivo central. Se há respostas para suas perguntas, elas estão lá. Vocês entram no edifício através de uma abertura que se expande automaticamente conforme se aproximam. Dentro é ainda mais impressionante que o exterior. As paredes são cobertas com algo que parece escrita, mas em uma linguagem que muda e flui como água viva. No centro do espaço circular, há uma estrutura que lembra um altar, mas feita da mesma substância cristalina que pulsa com ritmo hipnótico. Toque-a. Lyrion sussurra. Meu pai disse que ela responde apenas àqueles com o sangue dos antigos exploradores. Você se aproxima lentamente, sua mão estendida. No momento em que seus dedos tocam a superfície cristalina, o mundo explode em visões. Você vê oceanos como eram há milhões de anos, puros e vastos, e cheios de vida que desafia toda descrição. Você vê as primeiras criaturas inteligentes emergindo das profundezas, construindo civilizações que fazem mesmo as cidades perdidas que você visitou parecerem simples. Você vê sua trisavó, Oceânia, jovem e corajosa, nadando através destas mesmas visões, descobrindo verdades que mudaram sua compreensão de tudo. E então você vê o futuro, ou futuros possíveis. Oceanos poluídos e estéreis, vida marinha extinta, as cidades perdidas finalmente sucumbindo à destruição que vem da superfície. Ou então você vê algo diferente, uma aliança entre todos os reinos submarinos, conhecimento antigo usado para curar e proteger, uma harmonia entre o mundo da superfície e o mundo das profundezas. Nas visões, você se vê em ambos os futuros. No primeiro, uma rainha triste governando sobre águas que morrem lentamente. No segundo, você está viajando entre mundos, conectando civilizações, trazendo cura onde há destruição. Mas para o segundo futuro se tornar real, você precisa fazer uma escolha. Precisa deixar para trás a segurança do conhecido e abraçar o poder que flui através do seu sangue. O mesmo poder que levou sua trisavó a se tornar uma lenda. As visões param, deixando você tremendo e ofegante. Lyrion imediatamente nada para seu lado, seus braços envolvendo você de forma protetora. O que você viu? Ele pergunta suavemente. Você conta para ele sobre os futuros possíveis, sobre as escolhas que precisa fazer, sobre o peso de responsabilidade que descobriu ter. Conforme fala, você pode sentir através da conexão telepática que ele entende completamente. Não apenas suas palavras, mas o medo, a excitação, a sensação esmagadora de destino que pulsa através de você. E eu? Ele pergunta quando você termina. Nos futuros que você viu, o que acontece comigo? Você hesita, porque nas visões você o viu também. No futuro sombrio, ele estava ao seu lado, mas envelhecido pelo pesar. Seu amor por você, temperado pela tristeza de ver você presa por obrigações que a consomem lentamente. No futuro brilhante, ele estava viajando com você, seus poderes complementando os seus, uma parceria que era tanto romântica quanto prática. Você estava comigo, você diz finalmente. Em ambos. Mas em apenas um dos futuros você parecia verdadeiramente feliz. Ele fica quieto por um momento, processando isso. Então ele toca seu rosto gentilmente. Eu ficaria com você em qualquer futuro, Lyralet. Mas prefiro o futuro onde você é livre para ser quem realmente é. É nesse momento que você ouve um som que gelou seu sangue. O eco distante de vozes familiares chamando seu nome. A expedição de busca de Aquática chegou à cidade de Cristal. Impossível. Lyrion sussurra. Como eles encontraram este lugar? A resposta vem na forma de uma figura nadando em direção ao arquivo central. Sua irmã Talina, a mais velha das princesas, acompanhada por uma guarda de tritões reais. Mas há algo estranho na maneira como ela se move.
algo rígido e determinado que não é característico da irmã gentil que você conhece. Liralet. Talina chama quando entra no edifício. Graças aos deuses que encontramos você. Pai está furioso. Mãe está preocupada doente. Você precisa voltar para casa imediatamente. Como vocês encontraram este lugar? Você pergunta, nadando para ficar na frente de Lirion de forma protetora. Nós seguimos o rastro da pérola de navegação, Talina explica, apontando para o colar no seu pescoço. Você pensou que era um presente da sua trisavó, mas na verdade é um dispositivo de rastreamento. Pai tem usado para monitorar seus movimentos há anos. A traição atinge você como uma corrente gelada. Você sempre pensou que tinha alguma liberdade, algumas aventuras secretas que eram verdadeiramente suas. Descobrir que estava sendo vigiada todo esse tempo é como descobrir que sua vida inteira foi uma mentira cuidadosamente orquestrada. E agora, Talina continua, você vai voltar para casa e se comportar como uma princesa real deve se comportar. O príncipe Pelágios chegará em 3 dias para o anúncio oficial do noivado. Não, você diz, e sua voz ecoa através do arquivo cristalino com uma autoridade que você não sabia que possuía. Eu não vou. Talina fica parada, claramente não esperando resistência. Liralet, seja razoável. Você tem obrigações, responsabilidades. Eu tenho responsabilidades. Você a interrompe. Mas não são as responsabilidades que nossos pais pensam. Você toca o altar cristalino novamente, brevemente, e dessa vez as visões vêm mais suaves, mas ainda claras. Eu vi o que acontece se eu fizer o que vocês querem. Vi os oceanos morrendo, nossa civilização lentamente se extinguindo. E vi o que acontece se eu escolher um caminho diferente. Liralet, Lirion sussurra atrás de você. E há algo na sua voz que faz você se virar. Um dos tritões guardas está nadando em direção a ele com um tridente apontado. Afaste-se da princesa, exilado. Não, você diz firmemente, nadando para ficar entre eles. Ele não fez nada de errado. Ele a sequestrou, o guarda responde. Ele a trouxe para este lugar perigoso contra sua vontade. Ele não me sequestrou, eu escolhi vir. Mas o guarda não está ouvindo. Ele se move para atacar Lirion, e sem pensar, você se joga entre eles. O tridente, destinado a apenas ferir, atinge você no ombro, enviando ondas de dor através do seu corpo. Você ouve Lirion gritar seu nome, sente seus braços segurando você conforme você afunda. A dor é intensa, mas não é mortal. Você sobreviverá. Mas algo sobre o momento, algo sobre ver a violência sendo usada para forçá-la a uma vida que não quer, cristaliza algo dentro de você. Parem, você diz, e sua voz carrega um poder que faz até mesmo o altar cristalino pulsar mais brilhante. Todos vocês, parem. Você se levanta, ignorando a dor no seu ombro, ignorando o sangue que turva a água ao seu redor. Eu sou Liralet de Aquática, descendente de Oceânia a Exploradora, portadora do sangue dos antigos navegadores, e eu escolho meu próprio destino. Você se vira para Lirion, que está pressionando uma mão contra o ferimento no seu ombro, seus olhos violeta escuros de preocupação e raiva. Você me salvou, você diz suavemente. Não apenas hoje, mas sempre. Você me mostrou que há mais no mundo do que eu jamais sonhei. Você me fez lembrar de quem eu realmente sou. Liralet, ele sussurra. Eu te amo, você diz. As palavras saindo finalmente após anos de serem suprimidas. Anos de dizer apenas através de olhares e gestos pequenos. Eu sempre te amei. Mesmo quando era muito nova para entender o que isso significava. Ele para de respirar completamente. Através da conexão telepática, você sente a alegria pura e intensa que suas palavras trazem, misturada com terror de que talvez seja tarde demais. Eu também te amo, ele responde, suas mãos vindo para enquadrar seu rosto. Desde o momento em que você me mostrou a passagem secreta para fora do palácio quando tínhamos 10 anos.
desde o momento em que você riu quando eu caí tentando impressioná-la com acrobacias submarinas. Desde sempre. Ao redor de vocês, os guardas e Talina ficam paralisados, testemunhando este momento de verdade emocional crua. O arquivo cristalino pulsa com luz ainda mais brilhante, como se estivesse reagindo à intensidade dos sentimentos que preenchem o espaço. Lira-lé, Lirion sussurra. Não importa o que você decidir sobre seu futuro, sobre as peregriné, sobre tudo mais. Eu estarei com você, se você quiser. Em resposta, você o puxa para mais perto e o beija. É seu primeiro beijo, mas parece que você esteve esperando por este momento sua vida inteira. Seus lábios são suaves e aquecidos, e o gosto dele é como água doce misturada com sal do mar. A conexão telepática entre vocês explode em cores e sensações, seus sentimentos misturando até você não saber onde você termina e ele começa. O beijo é gentil no início, hesitante, como se nenhum de vocês possa acreditar que finalmente está acontecendo. Mas então a intensidade cresce, anos de saudade e amor reprimido derramando através do toque. Suas mãos se emaranham nos cabelos azul profundo dele, e você pode sentir os braços dele tremendo conforme te abraçam mais perto. Quando vocês finalmente se separam, vocês estão ambos tremendo. Seus olhos violeta estão escuros de emoção, e você pode ver seu próprio reflexo neles. Cabelo rosa flutuando como uma auréola, olhos brilhantes com lágrimas de felicidade e dor, rosto corado com a intensidade do momento. Princesa Lira-lé, Talina diz atrás de vocês, sua voz fria e formal. Você fez sua escolha. Agora precisa viver com as consequências. Você se vira para encarar sua irmã, ainda nos braços de Lirion. Que consequências? Se você não voltar conosco agora, você será oficialmente banida de Aquática. Seus direitos como princesa serão revogados. Você nunca poderá voltar para casa. As palavras são como lâminas de gelo, cortando através da felicidade do momento. Você pensa em suas outras irmãs, em seus pais, no palácio de coral onde cresceu. Pensa em nunca mais ver os jardins onde brincou quando criança. Nunca mais nadar pelos corredores familiares. Nunca mais ouvir as histórias da sua governanta antes de dormir. Mas então você pensa nas visões que viu, nos futuros possíveis que se estendem diante de você. Pensa em Thalassa e as Peregriné, em cidades perdidas cheias de conhecimento antigo, em oceanos vastos, esperando para serem explorados. E você pensa em Lirion, em como se sente completamente você mesma quando está com ele, em como o futuro parece brilhante e cheio de possibilidades quando você pode vê-lo através dos olhos dele. A pérola no seu pescoço pulsa uma última vez, forte, e então fica quieta. Você entende que ela cumpriu seu propósito. Ela a trouxe para este momento, para esta escolha. Então que assim seja, você diz, e sua voz não treme nem um pouco. As palavras ecoam através do arquivo cristalino como um decreto final, carregadas com um peso que transforma o ar ao redor de vocês. Talina recua levemente, claramente não esperando que você aceite o banimento com tanta calma. Os guardas trocam olhares incertos, como se não soubessem se devem prendê-la ou simplesmente partir. Lirion aperta sua mão e, através da conexão telepática, você sente uma mistura complexa de admiração, medo e amor profundo. Ele entende o que você acabou de sacrificar. Não apenas um título ou um palácio, mas sua família inteira, sua identidade como princesa, tudo o que você conhecia como lar. Você tem certeza disso? Talina pergunta uma última vez, e por um momento sua máscara formal escorrega, revelando a irmã mais velha que se preocupa genuinamente com você. Uma vez que sairmos daqui, não há volta. Pai nunca mudará de ideia sobre isso. Você olha ao redor do arquivo cristalino uma última vez, lembrando das visões que viu, dos futuros possíveis que se estendem diante de você, como correntes oceânicas infinitas. Então você olha para Lirion, vendo nele não apenas o menino que você amava quando criança, mas o homem que ele se tornou, sábio, corajoso,
disposto a ficar ao seu lado enquanto você descobre quem realmente é. Eu tenho certeza, você responde. Esta não é uma decisão que estou tomando com raiva ou rebeldia. É uma decisão que estou tomando com amor. Amor pelos oceanos, amor pelo conhecimento que pode salvá-los, e sim, amor por Lyrion. Mas principalmente, é uma decisão que estou tomando por mim mesma. Talina acena lentamente, uma tristeza profunda cruzando seu rosto. Então isto é adeus, irmã. Por enquanto, você corrige gentilmente. Quem sabe o que o futuro trará? Talvez um dia você entenda por que eu tive que fazer essa escolha. Talvez um dia você até me inveje por ter tido coragem de fazê-la. Talina nada em direção à saída, seguida pelos guardas. Na entrada do arquivo, ela para e se vira uma última vez. Cuidem-se, ela diz, e há amor verdadeiro em sua voz apesar de tudo. O oceano pode ser cruel com aqueles que escolhem viver fora de sua proteção. O oceano, você responde, protege aqueles que o protegem. Depois que eles partem, o arquivo fica silencioso, exceto pelo som suave da respiração de vocês dois na água. Você sente o peso completo do que acabou de acontecer se instalar nos seus ombros. Você não é mais uma princesa. Não tem mais um lar para o qual voltar. Não tem mais família, pelo menos não no sentido tradicional. Mas estranhamente, em vez de medo ou arrependimento, você sente liberdade. Pela primeira vez na sua vida, você não tem obrigações predeterminadas, não tem um futuro já planejado por outros. Você é livre para escolher cada dia, cada aventura, cada decisão que virá. Você está bem? Lyrion pergunta suavemente, sua mão tocando a ferida no seu ombro que já parou de sangrar. Estou, você responde, e se surpreende ao perceber que é verdade. Estou melhor do que bem. Estou livre. Ele sorri, mas há preocupação em seus olhos violeta. E agora? O que fazemos? Você pensa na pergunta enquanto tocam o altar cristalino uma vez mais, desta vez apenas brevemente. As visões que vêm são diferentes agora. Não mais futuros possíveis, mas caminhos específicos que se abrem diante de você. Você vê rotas de viagem conectando cidades perdidas, locais onde conhecimento antigo espera para ser redescoberto, lugares onde sua herança única pode fazer a diferença. Primeiro, você diz, encontramos as Peregriné. Thalassa me ofereceu um lugar com elas, e eu acho que está na hora de aceitar essa oferta. E depois? Você sorri, sentindo a pérola no seu pescoço, que não é mais um dispositivo de rastreamento, mas um verdadeiro guia para aventuras futuras. Depois, seguimos para onde ela nos levar. Há cidades para explorar, conhecimentos para preservar, mistérios para resolver, e aparentemente, há uma escuridão crescendo nas profundezas que precisa ser investigada. Lyrion acena, compreensão e determinação crescendo em seu rosto. Juntos. Juntos. Você confirma. E a palavra carrega o peso de uma promessa que vai além do romance. É uma parceria de verdade. Uma união de propósitos e sonhos. Vocês deixam a cidade de cristal pela mesma corrente rápida que os trouxe. Mas desta vez a viagem se sente diferente. Não é mais uma fuga ou uma exploração desesperada contra o tempo. É o começo de uma jornada deliberada, rumo a um futuro que vocês estão escolhendo criar juntos. Conforme vocês viajam de volta em direção às águas onde as Peregriné disseram que estariam, você pensa nas suas irmãs em Aquática. Você se pergunta se elas entenderão eventualmente por que você fez o que fez. Se pergunta se alguma delas seguirá seus passos um dia. Se pergunta se seus pais algum dia perdoarão o que deve parecer a eles como uma traição imperdoável. Mas essas são preocupações para o futuro. Agora, você se concentra na sensação da água fluindo sobre sua pele, na força dos braços de Lyrion ao redor de você, conforme navegam juntos através das correntes, na promessa de aventuras que esperam nas águas à frente. Vocês encontram as Peregriné acampadas. Se é que sereias nômades podem acampar. Em um vale submarino cercado por formações de coral natural
que criam uma espécie de anfiteatro aquático. Elas estão contando histórias, suas vozes se misturando em uma harmonia que ecoa lindamente através da água. Thalassa nada em direção a vocês assim que chegam. Seus olhos verdes brilhando com aprovação quando vê suas mãos entrelaçadas. Então vocês decidiram, ela observa. Nós decidimos, você confirma. Se a oferta ainda está de pé, eu gostaria de me juntar a vocês. E eu também, Lyrion adiciona. Se vocês me aceitarem. Thalassa sorri. Nós não apenas os aceitamos, nós os esperávamos. As correntes sussurraram sobre sua escolha, sobre o banimento, sobre o amor que finalmente foi declarado. Ela gesticula para as outras peregrinê, que pararam suas histórias para observar. Encontramos rastros da cidade fenícia que estávamos procurando. Está localizada perto de onde a lenda diz que Dido fundou Cartago. Interessados em ajudar a explorá-la? Você olha para Lyrion, vendo a excitação crescer em seus olhos. Através da conexão telepática, você compartilha a antecipação dele, a emoção de descobrir algo que foi perdido há séculos. Sim, vocês respondem em uníssono, e as peregrines riem, o som ecoando musicalmente através do vale submarino. As próximas horas passam em preparativos para a jornada. Você aprende sobre os suprimentos que sereias viajantes carregam. Algas preservadas que podem durar meses, ferramentas feitas de ossos de baleia e corais duros, mapas gravados em placas de metal resistente à corrosão. Coralia lhe ensina alguns dos sinais manuais que as peregrinê usam para comunicação silenciosa quando estão explorando lugares perigosos. Marina Selvagem examina o ferimento no seu ombro e aplica uma pasta de algas medicinais que acelera a cicatrização. Nereia, a guerreira, oferece lições básicas de autodefesa aquática. O oceano é lindo, ela explica, enquanto demonstra como usar sua cauda como arma. Mas não é sempre seguro. Há criaturas nas profundezas que não distinguem entre amigo e comida. Lyrion se adapta facilmente ao grupo, suas próprias habilidades complementando as delas. Ele conhece correntes secretas que podem cortar dias de viagem. Ele sabe ler as estrelas através da água para navegação quando outros métodos falham. E ele tem conhecimento sobre as cidades perdidas, que mesmo algumas peregriné não possuem. Conforme a noite submarina avança, marcada não pela escuridão, pois sempre há alguma luz nas profundezas, mas pela mudança nas correntes e nos padrões de vida marinha, você se encontra sentada com Thalassa na borda do vale, olhando para as águas abertas. Você tem dúvidas? Thalassa pergunta. Não sobre minha decisão, você responde honestamente, mas sobre tudo mais. Sobre se sou forte o suficiente para esta vida. Sobre se realmente tenho os poderes que as profecias sugerem. Sobre se posso fazer diferença em algo tão vasto quanto o oceano. Thalassa ri suavemente. Todas nós tivemos essas dúvidas quando começamos. Eu era uma princesa também, você sabia? Do reino das águas profundas, no Pacífico Norte. Deixei tudo para trás há 50 anos porque não conseguia suportar a ideia de passar minha vida inteira nadando em círculos ao redor do mesmo palácio. Você se arrependeu? Nunca, nem por um dia. Thalassa aponta para as águas distantes, onde luzes misteriosas piscam ocasionalmente. Vê aquelas luzes? São de uma cidade que descobrimos há 3 anos. Uma civilização de tritões que desenvolveu tecnologia para comunicação instantânea através dos oceanos. Eles estão dispostos a ensinar essa tecnologia, mas apenas para aqueles que provarem ser dignos, através de atos de coragem e sabedoria. E isso é para onde estamos indo depois da cidade fenícia? Se você quiser. Ou podemos seguir os rumores sobre bibliotecas atlantes no Atlântico Norte. Ou investigar os relatórios sobre a escuridão crescente nas fossas do Pacífico. O oceano está cheio de mistérios, Lyralet. A questão não é se há aventuras suficientes para uma vida inteira. É se uma vida inteira é suficiente para todas as aventuras que esperam. Vocês ficam em silêncio confortável por um tempo, observando a dança hipnótica da vida marinha ao redor delas. Polvos bioluminescentes deslizam entre formações de coral, seus tentáculos criando trilhas de luz.
Cardumes de peixes prateados se movem como nuvens líquidas, suas escamas refletindo e amplificando qualquer luz que encontram. Thalassa, você diz eventualmente. As profecias sobre alguém unir os reinos submarinos. Você realmente acredita nelas? Eu acredito que o oceano tem uma maneira de criar as pessoas certas nos momentos certos. Ela responde cuidadosamente. Não sei se você é a sereia das profecias, mas sei que você tem algo especial. Uma combinação de curiosidade, coragem e compaixão que é rara. E sei que o mundo submarino precisa de pessoas como você. Lyrion nada até vocês, carregando uma refeição simples de frutas marinhas e algas doces. Ele se senta ao seu lado, sua presença imediatamente aquecendo a água ao seu redor. As outras estão se preparando para dormir, ele informa. Queremos partir cedo amanhã para aproveitar as correntes da maré. Você acena, mas não se move ainda. Há algo sobre este momento. Sentada entre duas pessoas que entendem sua escolha, olhando para um futuro cheio de possibilidades infinitas, que você quer memorizar. Por 9 anos você sentiu como se estivesse esperando por sua vida real começar. Agora, finalmente, ela começou. Lyralet, Lyrion diz suavemente. Você tem certeza de que não vai sentir falta do palácio? De suas irmãs? Da segurança de saber exatamente o que cada dia trará? Você considera a pergunta seriamente. Eu vou sentir falta das minhas irmãs, você admite. E há aspectos da vida no palácio que eram confortáveis e belos. Mas sabe o que eu não vou sentir falta? A sensação de que minha vida estava sendo vivida por outra pessoa. A sensação de que eu estava apenas seguindo um roteiro escrito antes mesmo de eu nascer. Você pega a mão dele, entrelaçando seus dedos. E agora eu tenho algo que nunca tive antes. Tenho você. Tenho escolha. Tenho a chance de descobrir quem eu realmente sou, quando não estou tentando ser quem outros esperam que eu seja. Ele levanta sua mão entrelaçada e beija seus dedos gentilmente. E eu tenho a chance de descobrir isso com você. Thalassa se levanta, sorrindo para vocês dois. Vou deixar vocês terem um momento sozinhos, mas não demorem muito. Amanhã será um dia longo de viagem. Depois que ela nada embora, você e Lyrion ficam sozinhos sob as águas estreladas. Através da superfície distante, muito acima de suas cabeças, você pode ver o brilho fraco da lua terrestre, distorcido e romantizado pela água. Lyrion, você diz, há algo que preciso perguntar. Qualquer coisa. Quando você colocou aquela mensagem no meu quarto, você sabia que isso levaria a tudo isso? Ao banimento, a mim deixando tudo para trás? Ele fica quieto por um longo momento, considerando sua resposta. Eu esperava, ele admite finalmente. Não que você fosse banida. Isso foi mais extremo do que imaginei. Mas eu esperava que isso levasse você a questionar as limitações que foram colocadas na sua vida. Esperava que isso a fizesse perceber que havia mais opções do que apenas aceitar o casamento arranjado. E se eu tivesse escolhido voltar? Se eu tivesse decidido que a segurança era mais importante que a aventura? Então eu teria respeitado sua escolha e encontrado uma maneira de ser feliz, sabendo que você estava feliz, mesmo que não fosse comigo. A honestidade na sua voz, a ausência de possessividade ou manipulação, confirma o que você já sabia, que seu amor por ele é baseado não apenas em atração ou nostalgia, mas em respeito genuíno por quem ele é como pessoa. Eu te amo, você diz novamente, porque as palavras ainda são novas o suficiente para serem emocionantes de pronunciar. Eu te amo também, ele responde, puxando você para seus braços. E eu prometo que, não importa onde esta jornada nos leve, eu sempre vou apoiar suas escolhas, mesmo quando elas me assustarem. Vocês ficam assim por um tempo, entrelaçados na água morna, compartilhando sonhos sobre as aventuras que os esperam, cidades perdidas para explorar, mistérios antigos para resolver, conhecimentos para preservar e proteger. Uma vida inteira de descobertas se estende diante de vocês como um oceano infinito. Eventualmente,
Vocês nadam para onde as outras peregrinas prepararam lugares para dormir. Leitos feitos de algas macias em cavernas naturais que oferecem proteção das correntes noturnas. Você se aninha contra Lyrion, sua cabeça no seu ombro, seu braço protetor ao redor de você. Lyra-Let. Ele sussurra enquanto você está quase adormecendo. Obrigado por escolher a aventura. Obrigado por escolher a mim. Obrigado por ser corajosa o suficiente para descobrir quem você realmente é. Você sorri contra seu ombro. Obrigada por me dar a oportunidade de escolher. Enquanto você adormece nas águas seguras do vale submarino, cercada por suas novas irmãs escolhidas e pelo homem que você ama, você sonha com oceanos vastos e inexplorados. Sonha com cidades que brilham nas profundezas, com segredos antigos esperando para serem descobertos, com um futuro que você construirá uma escolha corajosa de cada vez. Pela primeira vez na sua vida, você não está sonhando com o que poderia ser. Você está sonhando com o que será. E quando você acorda, na manhã submarina cheia de possibilidades, você saberá que cada sonho está ao alcance das suas mãos. A aventura, afinal, está apenas começando. 3 luas depois, a cidade fenícia que vocês descobriram superou todas as expectativas. Não apenas estava intacta, mas habitada por descendentes dos navegadores originais que desenvolveram técnicas de viagem oceânica que permitem atravessar vastas distâncias em questão de horas em vez de semanas. Você aprendeu a usar essas técnicas, seus poderes telepáticos crescendo mais fortes com cada uso. A pérola no seu pescoço agora brilha constantemente, respondendo à sua vontade consciente, guiando você não apenas para lugares, mas para pessoas que precisam de ajuda, conhecimentos que precisam ser preservados, mistérios que precisam ser resolvidos. Lyrion se tornou seu parceiro em todos os sentidos: explorador, protetor, confidente e, sim, seu amor. A conexão telepática entre vocês se aprofundou até vocês às vezes saberem os pensamentos um do outro, antes mesmo de serem completamente formados. As Peregriné se tornaram a família que você escolheu, cada uma contribuindo com habilidades únicas para suas expedições crescentemente ambiciosas. Vocês mapearam correntes anteriormente desconhecidas, estabeleceram comunicação entre cidades perdidas que não se falavam há séculos, e sim, começaram a investigar a escuridão crescente nas fossas profundas. E em uma carta enviada através de correntes secretas, você soube que 2 das suas irmãs, Delfina e Nerissa, deixaram Aquática para seguir seus próprios caminhos. A mudança parece, às vezes, é contagiosa. Sua história se tornou lenda entre os povos submarinos. A princesa que escolheu a liberdade sobre a segurança, o amor sobre a conveniência, a aventura sobre a tradição. E embora você às vezes sinta falta do palácio de coral da sua infância, você nunca se arrependeu da escolha que fez naquela manhã, quando seguiu uma mensagem misteriosa para descobrir quem realmente era. Porque você descobriu que era exatamente quem sempre soube que deveria ser. Uma exploradora, uma curadora dos oceanos, uma ponte entre mundos. E a aventura está apenas começando.